Agora, gente, vamos falar sobre relacionamentos. Será que é possível sair de um relacionamento afetivo terrível para o incrível, gente? E quem vai falar com a gente, a nossa convidada, né, sobre esse assunto, é a terapeuta Sara Valente. Ai, será que acontece isso, Sara? Tudo bem? Boa tarde, Sara. Bem-vinda ao nosso Ver Mais. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Vamos falar de um assunto que eu acredito que interessa a todos. Com certeza. Mas assim, Sara, quais que são as dificuldades quando falamos em relacionamentos a dois? O que eles levam para você lá no consultório? Qual que é a pior dificuldade? Se entender? Olha, eu falo que o corpo ele conta pra gente o grande sofrimento que vem, né, principalmente do nosso dia a dia, relacionamentos, nosso contexto de vida. E eu, como terapeuta integrativa, eu estou lá também para poder auxiliar tudo isso. E não tem como não olhar para os relacionamentos. Então, o que a maioria das pessoas trazem? A grande dificuldade da comunicação, Mauro. Por incrível que pareça, a gente sabe falar, a gente conversa, a gente se expressa, só que qual que é hoje o grande desafio? Se sentir compreendido ou se fazer compreender. Porque quando vê, a gente já está falando emocionalmente envolvido, ou já estamos com a cabeça cheia, pensando em outra coisa e falamos às vezes as coisas atravessadas, ou não estamos, né, falando de forma tão clara. Então as grandes dificuldades estão vindo sim, né, estão vindo da dificuldade de se comunicar de forma autêntica, objetiva e clara. Mas e como superar essas dificuldades? Como trabalhar isso, sabe? Olha, acho que é todo um combinado de fatores que a gente precisa olhar. Né? A partir do momento que a gente sabe que hoje a gente está entrando nos relacionamentos já com muitos desafios mal resolvidos da nossa história, a nossa tendência é projetar todo esse mal resolvido em cima do outro. Porque, por vezes, por amor, a gente fala, o outro tem que me aceitar como eu sou. Então, o jeito que eu falo, a forma como eu falo, a gente não está tendo mais filtro, a gente não está percebendo o quão violento, às vezes, nas palavras, ou às vezes até na nossa forma de colocar as palavras, como que isso chega para o outro. E aí fica o embate. Né? Então, como que a gente pode superar isso? A gente precisa se trabalhar nessas habilidades. Não só se trabalhar terapeuticamente, né, para poder olhar para esses conteúdos mal resolvidos da nossa história em relação aos desafios e como a gente foi ao longo da nossa vida enfrentando os desafios, porque ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente congela, tipo desconecta, não está nem aí, e aí traz tudo isso para a relação, essas formas de sobrevivência. Então isso precisa ser trabalhado em terapia. E também desenvolver as habilidades. Né? Hoje a comunicação não violenta é uma grande ferramenta que tem ajudado demais os casais, as pessoas, pais e filhos a poderem se entender, se compreender melhor através da comunicação. Tirar os componentes violentos, desumanizantes, que impedem a gente de, né, trocar com mais empatia o nosso convívio e, né, sair dessa condição de tanto embate que está tendo nesses relacionamentos. Sara, mas assim, com relação a algumas situações que acontecem, muitos casais, eles acreditam assim, que não é possível superar isso, né? Como que a terapia pode ajudar? É conversando, mostrando o que está acontecendo? Porque agora a gente vê... na internet agora, né? Você vê assim que os relacionamentos, você não tem tempo para conhecer a pessoa direito. Antigamente não, tinha toda aquela conquista, aquela paquera. Agora ficou tudo muito fácil. Isso também está atrapalhando o relacionamento, porque você vai conhecer a pessoa depois que já casou ou depois que já tem os filhos. Antigamente era diferente, né? Não tinha tudo isso, né? Eu acho que você foi num ponto assim tão chave, Mauro, da gente olhar o que está atraindo hoje as pessoas. Tanto que já tem livros falando sobre isso, estudos. A dopamina. Né? A gente quer esse prazer rápido. A gente está tão estressado, a gente já está tão traumatizado de como a gente chegou ao mundo e como foram as primeiras experiências de se relacionar, que a gente já... né, transborda em cima do outro, e principalmente quando a gente fala do amor, né, já vem esse pacote completo, todas as nossas carências, as nossas necessidades de ser preenchido, de se sentir satisfeito a qualquer custo e num prazer imediato. Então não está tendo esse espaço de troca, né, da gente se conhecer, da gente entender que a diferença do outro às vezes pode me complementar, né? Opa, perante o outro, onde que tem limites aqui que eu não posso violar? Né, e nem ser violada. Não tem realmente mais, né,
essa troca que se constrói ao longo do tempo, a fase do namoro, que hoje às vezes a maioria já está se encontrando para já ir lá no prazer sexual, né? Toda essa parte da paixão, hormônio. Nenhuma, né? Então, queima-se essa etapa muito importante para a saúde do corpo e da mente. Até porque a fase da conquista você vai conhecer da pessoa, o que ela gosta, o que você pode fazer e tal, e acaba perdendo. Mas ainda falando nessas questões aí, dessas situações, por exemplo, a traição é um assunto delicado também. O que fazer? Porque, tipo assim, na internet, se bobear, todos estão traindo, porque todos estão curtindo, todos estão comentando uma foto. Isso acaba atrapalhando o relacionamento, porque daí a cobrança de um lado e a cobrança do outro. Se você pode, eu também posso. Então acaba complicando também a vida do casal, né? Olha, como está desafiador se relacionar hoje em dia, né? São muitos estímulos, muitos campos que colocam, né, nesse desafio que se encontra os casais, esse orai e vigiai, que antigamente a gente aprendia nas religiões, né? Mas isso é muito importante, porque eu treinar essa atenção plena, com esse comprometimento, né, que uma relação necessita. Porque, poxa, é uma troca tão bacana que precisa se aprofundar numa intimidade cada vez maior, num respeito, né, num companheirismo, que de tanto estímulo, né, externo, se a gente não se atentar, os impulsos, os instintos, eles vão nos distrair. Né? E principalmente esses conteúdos que hoje a gente sabe que são os maiores fatores que estão nos desviando, né, de se comprometer realmente, de estar numa relação de forma saudável, que são essas questões emocionais mal resolvidas, né, que geram todo um mecanismo da gente de ataque, de preservação, de opa, eu não vou me abrir mais para o amor, porque a primeira experiência que eu tive com pai e mãe foi frustrada, né, me senti inseguro, me senti ameaçado. Então a gente chega com tudo isso nas relações. Então, desconstruir essa primeira programação que foi inconsciente, que foi numa fase imatura da nossa vida e conseguir, através dos relacionamentos, nos dar uma segunda chance, isso é maravilhoso para a nossa maturidade, para a nossa evolução, para as nossas curas em relação a esses amores interrompidos, né, que não nos tornaram inteiros para poder ser o potencial que a gente é na arte de se relacionar. Sara, mas assim, e para os casais que aqui agora estão naquele momento assim de se conhecer, na fase do namoro, quais as dicas que você daria para eles nessa fase? Como a gente falou, né, não estão mais muito namorando, mas que tem ainda, que quer ter essa fase, o namoro, o noivado, o que você falaria para eles? Olha, o autoconhecimento sempre é a cereja do bolo, né? Então, o autoconhecimento primeiro em nós. O que eu espero dessa relação? O que eu trago para essa relação? O que realmente eu estou desejando que essa relação seja na minha vida? Uma contribuição, ou só tapar buraco, né? Ou só também resolver minhas carências, ou não. Eu estou aqui disponível para poder, através da relação, crescer, agregar, complementar algo que sozinho eu não conseguiria. Então, ter essa consciência consigo mesmo, para que toda essa parte inconsciente não se projete como responsabilidade do outro suprir na minha vida, né? Eu me tornar bem resolvida com isso, isso é um grande passo. É um passo, assim, de mestre para as relações terem sucesso. E o segundo é trazer curiosidade. O quanto eu me importo com a história do outro? O quanto eu me importo de respeitar a diferença do outro? Não ter que fazer com que ele seja igual a mim, que ele tenha que pensar como eu penso, ou me obedeça, né? Ou às vezes as mulheres têm muito uma tendência mais de controle, né? De ser a referência do certo, e parece que os homens, por ainda estarem mais imaturos, eles, né, precisam ser guiados pela mulher, e aí a gente acaba virando mãe, né? Então, cuidar com esses papéis. Se a gente não está querendo ser muito mãe dos parceiros, né, para que sejamos companheiras, o quanto a gente vai crescer junto. E dar esse espaço para os homens, né? Estou falando do campo das mulheres, né? Mas será que eu dou esse espaço para os homens serem eles? Vão estar no processo de maturação, mas o quanto esse, né, alicerce cabe os dois para continuarem os seus processos. Porque sim, não é porque somos adultos que já somos maduros, que já somos inteiros, né? Estamos muito perdidos no meio do caminho. Mas e agora a pergunta, vamos lá.
É possível, então, Sara, de um relacionamento afetivo do terrível ir para o incrível? Acontece? Sim, isso é uma comprovação também viva disso, né? Eu e o Maurício, tem que acreditar a gente também, tem né? também... E tentar mudar também, aceitar as mudanças das outras pessoas e mudar também. Sim, né? tanto que a gente acredita, não só no campo pessoal, grandes transformações vivemos, mas hoje profissionalmente, né, ajudando lá nos consultórios, ajudando também nos cursos, a gente sabe que sim, é um grande desafio. Às vezes até parecendo impossível, mas a gente só precisa dos recursos certos, né, das orientações certas para expandir a nossa consciência, a nossa percepção sobre tantas possibilidades que a gente talvez até hoje não considerou, por não fazer parte da nossa história, da nossa referência, da nossa educação. Mas tem muitos caminhos maravilhosos para sair do terrível para o incrível e se surpreender, né? Descobrir esses potenciais que a gente ainda não se conhece como casal. Talvez a gente está muito mais vivendo um piloto automático, um padrão de repetição da família, da cultura, mas descobrir o que cada ser, né, pode se desabrochar nessa relação, isso precisa ser uma construção. Tá vendo, gente? É isso aí, é conversar, entender e aceitar também, né, essas mudanças que acontecem também. Quero aproveitar e agradecer, Sara, muito obrigado. Vou deixar o Insta da Sara ali também, de repente se não deu tempo de você mandar a sua pergunta, quer saber um pouco mais aí desse relacionamento, né, como que funciona, o que pode, o que não pode, como fazer, ela dá várias dicas lá também. Ali tá o Instagram, é só vocês acessarem. Gratidão, Sara, bom retorno, leva o nosso abraço aí pro Maurício, que a recuperação dele seja boa, que nós estamos com saudade dele aqui também, tá logo bom? está aí. Leva um abraço de toda a nossa equipe para ele. Gratidão.